Olá, meus amigos, muito bom dia. Segunda-feira, 1º de junho, inicia-se a Semana do Meio Ambiente e também precisamos lembrar que hoje é o Dia da Imprensa. É uma excelente oportunidade para eu resumir, em tempos de tanta confusão, fake news, relembrar o papel da imprensa. Eu sou jornalista com muita honra, com muito orgulho. A imprensa é uma conquista da civilização, ela é um alicerce importante da democracia, da transparência, do direito à informação. A imprensa, ela permite que nós, jornalistas, contadores de histórias, a nossa função social é reportar assuntos relevantes, o que a gente convencionou chamar de notícia. E notícia pode ser entendida como uma informação de utilidade pública que ajuda a sociedade a fazer suas próprias escolhas, até no sentido contrário àquilo que eventualmente uma reportagem sinalize. Só uma democracia permite isso. A imprensa é imperfeita, como todos somos, e a lei da imprensa assegura à pessoa que eventualmente seja alvo de uma reportagem caluniosa, uma reportagem que determinou prejuízos, alguma injustiça, que essa pessoa seja reparada em seus direitos. São inúmeros os casos de colegas meus jornalistas que, baseado em fontes que se revelaram imprecisas ou não tinham a credibilidade necessária porque compartilharam uma informação errada, o dever do jornalista é pedir desculpas e ele fica exposto a um processo. Só para deixar claro que o jornalismo ele não fica livre, leve e solto, não é isento de responsabilidades quando comete erro ou injustiça. Então, é curioso que no mundo os regimes que mais abominam o jornalismo e o jornalista são regimes com viés totalitário, com uma enorme dificuldade de lidar com o contraditório, que detestam as perguntas que precisam ser feitas numa democracia e que expõem certas contradições ou paradoxos dos governantes ou dos poderosos ou de grandes empresários. Eu digo para os meus alunos da PUC, se você é jornalista e não incomoda ninguém ao longo da carreira, tem algo errado com você. Porque quando você sai da universidade, porque no Brasil tem escola de jornalismo, então você é diplomado, bacharel em comunicação com especialização em comunicação social e jornalismo. Muito bem. Você tem pelo menos 3 linhas profissionais que você pode seguir. Você pode ser assessor de imprensa, você vai ter um cliente e você vai ajudar esse cliente a ter inserção na mídia. Você pode ser relações públicas, ou seja, você pode fazer o meio de campo entre o seu cliente e o mundo, né? Você é o porta-voz, ou você abre caminhos para que o seu cliente se manifeste. Ou você pode ser repórter. Repórter, numa democracia, ele precisa estar atento para as 2 funções sociais que ele possui. Estou falando tudo isso porque hoje é o dia da imprensa, para quem está ligando agora. Ele vai denunciar problemas, erros, crimes. O trabalho do repórter, por vezes, se confunde com o da polícia ou do Ministério Público. Jornalistas, por vezes, sabem primeiro dos deslizes éticos de governantes ou empresários ou quem quer que seja, do que a própria polícia ou o Ministério Público. Então, sim, tem um lado da imprensa que jamais deixará de reportar problemas, porque a gente está aqui para isso também. Agora, tem um outro lado da imprensa, que particularmente é o que eu mais gosto, que é o de sinalizar rumo e perspectiva. É de apontar caminhos, ser vitrine de soluções, mostrar o que dá certo e por que dá certo, inspirar as pessoas que, mesmo ou principalmente em períodos de crise, há luz no fim do túnel, é possível atravessar esse momento, porque a gente compartilha a voz dos especialistas, dos historiadores, das pessoas que têm conhecimento, sabedoria, expertise, currículo Lattes invejável. Para isso serve a imprensa. Então, a todos os coleguinhas jornalistas, a todos os estudantes de comunicação que querem ser jornalistas, blogueiros, youtubers,
querem usar com ética a informação, parabéns, hoje é o nosso dia. Minutos de Sabedoria, o que diz? Eu abri na mensagem 225 e o que ela nos diz? Olha como é bom para essa segunda-feira, depois de um fim de semana tão tumultuado em alguns lugares do Brasil, né? Nunca se irrite. Se a condução custa a chegar, tenha paciência. Se o vizinho o incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu fígado. A irritação causa mais sofrimentos a nós que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo, sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Vamos combinar que paciência é um atributo em falta no mercado. A gente está vendo muitas pessoas, e isso é compreensível em certa medida, desestabilizadas, estressadas, pavio curto, lidando com altos e baixos, como nós humanos lidamos com situações que remetem a desconforto, remetem a dificuldade de entender, por vezes, como lidar de forma bem-humorada, saudável, altiva com uma longa quarentena, com uma crise de saúde, com uma crise política, tudo ao mesmo tempo. Então, meus amigos, nos vem Pastorino dizer, e a primeira frase resume, né, tudo que foi dito. Nunca se irrite. Nunca se irrite. Eu já falei aqui de um amigo meu, Alexandre dos Santos, vou até acreditar, que no início do Cidades e Soluções era parceiro, editor, e ele gostava de repetir como mantra: eu não me irrito. Nada me abala. Isso me causava irritação, porque eu falava, não é possível, esse cara não é um super-homem, não é um anjo. Como é que ele fica dizendo que eu nunca me irrito, nada me abala? Parecia uma provocação. E eu demorei um tempo até entender que, na verdade, assim me parece, ele estava se autossugestionando o tempo todo. Isso não me irrita, isso não me abala. Que era uma forma dele se proteger do mau humor e da impaciência alheias. Então a gente pode e deve fazer no dia a dia esse exercício quando a gente se percebe mais alterado, se percebe mais agitado, se de fato não há outro método da gente lidar com uma situação hostil. Por exemplo, as situações descritas pelo Pastorino. A condução demora a chegar, você está com pressa. O que adianta ficar irritado, estressado? Não adianta nada. Espera, vai chegar. O ônibus, o metrô, o trem, o Uber, o táxi, o que seja, a carona. Em algum momento vai chegar, até que chegue, aguenta o tranco. Não há o que fazer, paciência. Não adianta ficar irritado. Se adiantasse alguma coisa, beleza. O vizinho que o atormenta é uma boa questão em tempos de quarentena. Como é que a gente lida com um vizinho que faz barulho, que toca uma música alta, que arrasta móvel o tempo todo? Claro que cada caso é um caso, mas sempre investir na diplomacia. Não colocar as Forças Armadas em campo. Coloca o seu corpo diplomático, chama o seu Ministério das Relações Exteriores. A empatia, uma boa conversa, eventualmente um interfone, fala, oi, tudo bem, eu posso fazer uma visitinha? Eventualmente leva uma fatia de bolo, fala, tudo bem, eu sou aqui do andar de baixo, sou aqui o seu companheiro de porta. Desculpa, a gente está passando por um momento muito difícil, hoje é domingo e o som está muito alto, será que dá para baixar um pouquinho? Está todo mundo lá em casa conversando, está com alguma dificuldade. Tem sempre um jeito da gente lidar melhor com situações hostis. A questão é, você está afim de fazer de um jeito diferente? Estamos abertos para essa possibilidade? Porque se estamos, quem ganha somos nós e os outros. Se não estamos, aí você está detonando explosivos nas relações interpessoais sem nenhuma necessidade. Isso, na linha do tempo, vai esgarçando, né? Vai ficando uma coisa esquisita. Meus amigos, sugestão de literatura para hoje. Hoje é o dia da imprensa, mas hoje é o primeiro dia da Semana do Meio Ambiente. Então este que vos fala é jornalista e é ambientalista. Então tenho 2 motivos hoje para celebrar. Dia da imprensa
E o Dia do Meio Ambiente é sexta-feira, 5 de junho, mas é o dia que inaugura a Semana do Meio Ambiente. Então eu vou recomendar um livro que venceu o mais importante prêmio de literatura, o Pulitzer, nos Estados Unidos em 2015. Chama-se A Sexta Extinção, uma história não natural. É escrito por uma coleguinha, olha só, jornalista, Elizabeth Kolbert. E ela foi muito feliz na abordagem de um tema que é caro aos cientistas, que é mostrar que nós já teríamos enfrentado no planeta pelo menos 5 ondas de extinção em massa. Elas foram mapeadas na linha do tempo, elas foram estudadas, existem os estudos arqueológicos, os estudos que mostram, com base no teste do carbono, o que aconteceu no passado que determinou em pelo menos 5 episódios diferentes uma destruição em massa de vários seres vivos, né? E ela está falando da sexta onda. E essa sexta extinção em massa, adivinha quem está causando isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nós estamos acelerando o desaparecimento de várias espécies e como ontem, no estudo, na segunda parte da jornada à força do 1, a gente compartilhou ontem, domingo, muitas informações sobre a ciência ambiental que mostra como nós vivemos num universo absolutamente interligado e interdependente. O desaparecimento de uma espécie não é algo ruim apenas para aquela espécie, porque ela encontra-se absolutamente inserida numa cadeia ecológica que invariavelmente alcança a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, dotada de razão, intelecto superior, intuição, noção de Deus, né? Nós temos tantos atributos, nós, Homo sapiens sapiens, e nós estamos cometendo o crime de lesa planeta, nós estamos praticando o ecocídio. E a jornalista Elizabeth Kolbert, nesse livro, A Sexta Extinção, ela consegue com muita, eu diria, muita destreza, muita informação bem colocada, né? Um atributo do bom jornalista é escrever bem, é contar uma história de forma clara, objetiva. Não por acaso ela ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, A Sexta Extinção. O livro é um alerta, o livro não é para você ficar de baixo astral, o livro é para você perceber como eu, aqui do meu jeito, no meu perímetro, no meu dia a dia, posso, de alguma forma, me contrapor a essa onda avassaladora de destruição. Então é a minha dica para inaugurar a Semana do Meio Ambiente. Essa semana toda eu acho que eu vou dar apenas dicas de literatura relacionadas, essas dicas, ao meio ambiente. Que tal? Acho que é uma boa dica. Bom, doações. Sugestão de doações desde o domingo de Páscoa, hein, gente? Desde o domingo de Páscoa, a gente está aqui todo santo dia sugerindo que as pessoas que possam ajudar, ajudem da forma possível. Ah, não tenho dinheiro. Bom, você tem como ajudar alguém conversando, compartilhando um texto bonito, uma música bonita. Você tem como ajudar doando uma máscara extra, um agasalho, um cobertor que está faltando porque o frio chegou, enfim. Qual é a dica de hoje? Ela é fácil de entender. Estamos virando a folhinha, hoje é o primeiro dia de junho. Aqueles de nós que temos emprego, aqueles de nós que temos renda, aqueles de nós que temos gordura para queimar, poupança, aqueles que não estamos completamente aflitos e desesperados porque a pandemia cessou a atividade econômica e eu estou aqui sem poder pagar as minhas contas. Se você se vê nessa situação, em primeiro lugar, agradeça a Deus por estar na maior pandemia do nosso tempo, diante do debacle econômico no Brasil e no mundo, nessa situação. Realmente você é um privilegiado, agradeça. Eu sou, e eu agradeço. Hoje é dia da gente renovar os votos de solidariedade, fraternidade e caridade, porque virou o mês. Ah, mas eu já ajudei no mês passado. A vida
ela é constante, ela é dinâmica. Virou a folhinha do mês, boa parte, para não dizer todos os desempregados do Brasil, continuam tendo que pagar suas contas e não tem dinheiro sobrando. Então, verifique no seu círculo de amizades e contatos se há alguém que precisa, neste momento, de alguma ajuda, algum suporte financeiro. Tome a iniciativa, ligue você. Oi, fulano, me lembrei de você, tá tudo bem? Puxa um papo furado para lá e para cá e fala, como é que você tá? Desculpa, eu vou falar bem diretamente, como é que você tá de grana? Abre caminho para a pessoa do outro lado dizer se tá ou não precisando de ajuda. É um momento difícil, tem muito orgulho. A gente se sente assim com a baixa estima, né? E não dá para justificar a baixa estima, quer dizer, não dá para a gente deixar de procurar ajuda porque se sente tolhido pelo destino, né? A gente tem o direito de pedir ajuda, não é feio pedir ajuda, não é feio dizer que está numa situação difícil. Feio é poder ajudar e não ajudar. Então, virou a folhinha, muita gente em dificuldade, as mesmas organizações humanitárias e filantrópicas que você de repente ajudou no mês passado, continuam precisando de ajuda. Os bancos de sangue, eu já pedi mais de uma vez aqui. E nesse período eu fui ao Hemorrio, eu estou esperando dar 2 meses de prazo para voltar. Vocês têm que conhecer essa realidade. Sangue é fundamental. Uma bolsa de sangue de 450 mililitros salva 6 vidas. E você fica 6 minutos doando sangue. O Instituto Nacional do Câncer e o Hemorrio, para falar apenas do Rio de Janeiro, estão com os estoques exauridos. Então toda cirurgia de emergência, toda hora que você precisa num procedimento de sangue, não tem sangue, gente. Então, sangue não é dinheiro, sangue é você está dando uma parte sua. E vale a pena, é fundamental. Doação para quem desenvolve trabalhos emergenciais em favelas, comunidades de baixa renda, na periferia, que é o povo que está com mais dificuldade de lidar com essa situação toda. Então procure, se informe aqui no Papo das 9, a gente já deu tanta informação sobre quais organizações fazem a diferença. E dentre tantas outras, não é porque a gente não fala aqui que essa organização não tem importância, valor e prestígio. Então, quem procura acha, buscais e achareis. Se você quer ajudar, você procurando como ajudar. Mas André, mas eu não tenho dinheiro, eu estou no aperto. Ok. Existem outras formas de ajudar. Informe-se. Dá para fazer a diferença. A gente precisa se solidarizar. Não há esperança para a espécie humana sem que a gente preste atenção em quem sofre. Sem que a gente se disponibilize. Disponibilize tempo, disponibilize energia, disponibilize dinheiro, disponibilize boa vontade, disponibilize roupa, máscara, álcool gel, cesta básica, o que você puder ou quiser. Desculpa a ênfase. Jornalista é serviço essencial, a gente está por aí. Eu estou vendo de perto certas coisas que são muito comoventes e difíceis. Então a gente precisa ajudar. Precisa ajudar. Bom, vamos de notícias? Eu vou resumir aqui, tá bom? Vou resumir aqui, vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês conhecessem, um pedido, um trabalho que está fazendo a diferença no Brasil. Ele não nasceu no Brasil, ele nasceu nos Estados Unidos com o propósito de denunciar quais empresas públicas ou privadas financiam a fake news e a disseminação de informações de ódio, intolerância, racismo e preconceito. Eu estou falando do Sleeping Giants Brasil. Quem puder, eles já estão presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem o site deles também. É um trabalho voluntário. O que eles fazem? Eles verificam o seguinte: aonde estão as mídias ditas alternativas que fomentam o ódio, a intolerância, o preconceito e que divulgam fake news? É importante separar fake news de notícia errada. A notícia errada, ela faz parte do dia a dia de qualquer órgão de imprensa ou de informação, de notícia. Porque somos imperfeitos. A notícia, por vezes, está errada, o nome da pessoa está errado, a instituição que ela pertence está errada, o fato que a gente achava que estava devidamente apurado, checado, não se revelou daquela forma. Então é obrigação da imprensa dizer: erramos.
demos uma informação equivocada, pedimos desculpas e eventualmente encarar um processo. Isso é do jogo. Agora, fake news não. Fake news não é notícia falsa. Fake news é qualquer informação que deliberadamente é divulgada com o intuito de perturbar, confundir e disseminar informações falsas. É o ato deliberado, a dolo. É doloso o fake news. Então o que faz o Sleeping Giants Brasil? Fazem um programa que denuncia problemas na área da comunicação. Eles prestam atenção. Quais são as empresas privadas ou empresas públicas que, por vezes até sem saber, estão financiando mídias que fomentam fake news ou estimulam o ódio? Ah, André, mas como é que eles não ficam sabendo? Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo que é a notícia da semana passada, o Banco do Brasil estava financiando uma mídia claramente vocacionada para a disseminação de fake news e de ódio. O Banco do Brasil é um banco federal, um banco do Estado brasileiro. A Sleeping Giants entrou e mostrou, olha, o Banco do Brasil está financiando isso daqui. E coloca nas redes sociais o link do Banco do Brasil e diz, ô Banco do Brasil, é isso mesmo? Vocês estão financiando isso? Aí copia e cola uma informação desta mídia que alude a fake news, que alude a fomento de ódio, intolerância, preconceito, racismo, o que seja. O banco fica numa saia justa danada. Primeira medida do banco foi anular o patrocínio. Depois, um dos filhos do presidente da República entrou no circuito e mexeu os pauzinhos para o banco anunciar que estava voltando a financiar aquela mídia. Aí entrou Controladoria Geral da União, Ministério Público, entrou todo mundo e disse, olha, não é admissível que dinheiro público de impostos e taxas do brasileiro sejam usados para financiar um hater, alguém que odeia e usa sentimentos negativos para propagar conteúdos muito, muito polêmicos e que não merecem ser chamados de liberdade de expressão. Eu vou falar sobre isso já já. Então, o Sleeping Giants Brasil já provocou desinvestimentos que somam já uma pequena fortuna a partir da exposição dos patrocinadores e do que as mídias que fomentam fake news estão fazendo. É fantástico esse trabalho. E eles precisam de ajuda, porque eles viram alvo, né, de gente má, de gente que intimida, gente que ameaça, gente que tenta fazer com que isso não tenha lugar no Brasil. Hoje há uma entrevista no Globo com um dos fundadores do Sleeping Giants, que é um americano, porque esse negócio de fake news não por acaso é em inglês, tá? Essa forma de manipular a informação e fomentar sentimentos negativos vem dos Estados Unidos principalmente. E aqui no Brasil, rapidamente, no Twitter, eles já somam mais de 335 mil seguidores em pouco tempo. Se você repara em algum veículo de comunicação, algum blog, algum youtuber que é financiado por uma empresa privada ou empresa pública e você vê ali um conteúdo muito polêmico, tóxico, denuncie isso para o Sleeping Giants Brasil e pronto, o resto é com eles. Eles fazem a diferença. Eu postei ontem à noite no Twitter a seguinte informação. Vou replicar aqui. Liberdade de expressão virou desculpa para os seguintes crimes: incitação à violência, calúnia, difamação, fake news, crime de ódio, crime contra a ordem pública. Por ignorância ou má fé, quem usa a expressão liberdade, quem usa essa frase, liberdade de expressão, como se assegurasse o direito de divulgar qualquer informação de qualquer natureza, está confundindo as coisas. Liberdade, por ignorância ou má fé, quem faz isso alega direito que não existe. Liberdade de expressão é outra coisa. Então a gente não pode confundir os canais, gente, tá? Hoje é o dia da imprensa, eu estou aqui muito inspirado para falar de imprensa livre, transparência, credibilidade, liberdade de expressão que não
dá suporte à divulgação de pacotes de ódio ou fake news. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. O Brasil não nasceu ontem, a gente tem lei. Ah, mas eu acho o STF injusto. É direito seu. Use as ferramentas da justiça para questionar ou se contrapor com recursos. Há uma decisão. A justiça permite isso. André, você está defendendo, a justiça brasileira tem tantos problemas. Eu já disse aqui no Papo das 9 dias atrás. Uma declaração até forte, mas que tem o amparo de gente graúda que estuda a história das leis no Brasil. As leis no Brasil foram feitas para proteger uma elite. Uma elite. E a gente, a duras penas, chegou na Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã. Ela tem essa fama, ela ganhou esse apelido. Por quê? É o que de melhor conseguimos produzir do ponto de vista dessa oxigenação das leis. Ah, mas tem que mudar muita coisa ainda, o Brasil tem muita injustiça. Sim, é um processo histórico. E a gente lenta e progressivamente vai fazer desse país um lugar melhor e mais justo. Mas isso não se faz assim, ó, num piscar de olhos ou num estalar de dedos. A gente precisa ter a noção de para onde se vai e de que jeito. Bom, Sleeping Giants Brasil. Quem quiser conheça, siga, denuncie, faça a sua parte, cidadania participativa. Bom, eu também queria destacar uma entrevista dada à Folha de São Paulo hoje por um prêmio Nobel de Economia, prêmio Nobel da Paz, é que ele é economista. Um economista que ganhou o Nobel da Paz, o Muhammad Yunus. Eu já entrevistei ele 2 vezes quando esteve no Brasil. O Yunus, ele tem um trabalho magnífico de deixar eternizado para a posteridade a criação do chamado Grameen Bank, é o nome do banco, o Banco dos Pobres. Como é que funciona? Eu já visitei isso na Cidade de Deus. Há 20 anos atrás eu fui conhecer uma unidade de um banco que, na verdade, tem esse nome pomposo, mas, na verdade, é uma sala dentro da comunidade onde você vai ter dinheiro para emprestar. E as pessoas de baixa renda vão lá e pegam 150, 200, 300 reais. Com muito mais facilidade do que num banco do varejo convencional. Eu acompanhei vários casos de pessoas que pegaram 50, 100, 50 reais. 50 reais. 50, 100, 200 reais de empréstimo. O que a senhora vai fazer com isso? Eu me lembro que na Cidade de Deus eu acompanhei uma senhora que pegou, se eu não me engano, 300 reais. E ela deu uma repaginada na lojinha que ela tinha na comunidade de artigos para festas. E com 300 reais ela conseguiu fazer uma compra grande num mercadão popular desses, mercadão de Madureira, Saara, aqui no Rio de Janeiro, e deu uma turbinada nos negócios dela na lojinha de artigos para festa na Cidade de Deus. E ela, com isso, conseguiu renovar a clientela, atrair mais pessoas que compraram os artigos dela. E o principal, ela reforçou uma estatística linda. As unidades desses bancos de fomento espalhados pelo mundo têm uma taxa de inadimplência, que é o cliente que pegou o dinheiro e não pagou, muito menor do que nos bancos de varejo. Ou seja, o pobre é muito mais decente, ético e honesto na hora de pagar o que deve no prazo definido pela instituição desse banco do povo, Banco dos Pobres, inspirado no Grameen Bank do Muhammad Yunus, do que as pessoas de classe média ou ricas que pegam dinheiro e vão cozinhando a dívida sem dar retorno, sem pagar a dívida. Então vejam, o Muhammad Yunus hoje, na Folha de São Paulo, ele é Nobel da Paz em 2006 porque ele promoveu a paz fazendo chegar dinheiro por empréstimo, com juros simbólicos, para quem mais precisa, que é o pobre. Ele ganhou o Nobel da Paz por causa disso. Ele disse: a pandemia tirou o mundo da rota suicida do sistema econômico tradicional. Olha que legal isso. Vindo dele. Ele é economista e é prêmio Nobel. Ele tem lugar de fala. E ele diz: a pandemia tirou o mundo da rota suicida do sistema econômico tradicional. Qual é a expectativa que Yunus tem? Eu tenho. Acho que boa parte de vocês tem. Não dá para retomar a rotina como vinha antes. Não dá para fazer política, não dá para fazer planejamento econômico, não dá para pensar em
combate à miséria e à pobreza, fim da exclusão social, como a gente vinha pensando e fazendo. Na verdade, a gente vinha mais pensando do que fazendo. E a gente tem que fazer a diferença, percebendo a partir desse freio de arrumação em escala global, o que dá para fazer diferente quando retomarmos as rotinas. Lindo Yunus, gosto muito dele. Cosme Nogueira, Jacundá, Pará. Cosme está virando cliente fiel aqui do Papo das 9, sempre com pergunta, né, Cosme? Um beijo aí no povo do Pará, hein? Um beijo no povo de Jacundá. Ele diz aqui, André, você é jornalista, ambientalista, escritor, professor? Você é uma reencarnação de uma pessoa que teve essas mesmas características no passado? Poderia comentar? Pergunta difícil, Cosme. Vamos lá. Sim, claramente todos nós, não sou eu, todos nós trazemos de vidas passadas, para quem é reencarnacionista, ideias inatas e uma personalidade que não é do André Trigueiro Mendes, que tem esse nome na certidão de nascimento, filho do meu pai, da minha mãe, que tem um irmão. Nós temos aqui, na visão reencarnacionista, uma faceta da nossa personalidade espiritual, que é essa do espírito imortal, né? É como se fosse uma peça de teatro que você tem vários personagens e você vai trocando de roupa, e num momento da peça você é o professor, no outro momento você é o aluno, no outro você é a dona da casa, no outro você é o feirante. Então, grosso modo, eu estou resumindo aqui algo muito complexo, mas você vai entender. Então, a soma das encarnações é o que somos hoje. E nós, nesta vida, temos estímulos desse nosso recorte temporal, do nosso tempo, do nosso meio em que estamos inseridos, da família, dos pais, das influências que recebemos e que vão moldando nesta encarnação o que somos. Mas, sem dúvida alguma, respondendo a sua pergunta, a gente traz do passado aquilo que já foi introjetado no nosso psiquismo, no nosso conhecimento ancestral. E isso se revela, por vezes, de forma mais ou menos explícita, se é que me entende. Fiz um resumo aqui, viu, Cosme? Isso aí é um assunto doutrinário gigantesco. Cristina Pimenta, bom dia, André. Muita luz para todos nós. O que são espíritas progressistas? Essa é uma discussão tão polêmica. O movimento espírita tem um aspecto conservador e tem um aspecto progressista. E eu não gosto da expressão espírita progressista. Eu acho que todos que são católicos são católicos. Todos que são evangélicos pertencentes a uma determinada igreja têm essa configuração. Os umbandistas, os candomblecistas, essas características, digamos, de visão de mundo do ponto de vista mais político, não deveriam se confundir com o corpo da doutrina, penso eu. Eu não gosto desse divisionismo. Então, essa ala que se diz mais conservadora, essa ala que se diz progressista, ou esquerda, direita, centro, esse debate não pode ter lugar dentro da casa espírita. Na casa espírita a gente está lá para fazer o bem, fora da caridade não há salvação. A caridade não tem ideologia política, a caridade é amor. É exercício de amor, renúncia, amor, doação, amor, sacrifício. Ideologizar o espiritismo explicitamente criando rachaduras e fraturas é algo que eu não sou o dono da verdade, cada um com a sua. E respeito as opiniões em contrário, pelo amor de Deus. Mas eu não gosto. Eu não gosto desses rótulos. Eu sou espírita, ponto. A Margarete Ortega está falando para a gente lembrar aqui da morosidade dos processos do INSS. Ela diz que a mãe dela, da Margarete, aguarda pensão pós-morte desde dezembro e muitos sem auxílios-doença. Olha, o INSS ano passado, você se lembra, houve incompetência gerencial, né? O número de pedidos chegou a 1 milhão em atraso. O governo substituiu o presidente do INSS. Eu entrevistei 2 meses atrás, por coincidência, para uma reportagem na TV, um dos diretores mais importantes do INSS falando sobre esse atraso. Ele reconheceu o atraso, não dá para não reconhecer, e disse que estava
agilizando contratação de pessoal, novas tecnologias para acelerar a velocidade da burocracia, do registro, do encaminhamento, da aferição dos dados do segurado. Agora, eu acredito no que você está falando, eu acredito que muita gente esteja em apuros e acho lamentável que, especialmente em período de pandemia, tantas pessoas estejam vivenciando no Brasil essa situação de abandono em relação a direitos, porque quem contribuiu a vida toda, quando se aposenta, ou quem é pensionista, tem direito de receber. Então não é nem pedir, não é um pedido, me ajuda aí, me dê o que me pertence, me dê, pague o que me é de direito. E isso, quando não acontece, é muito complicado, é muito complicado. Aniela Alves. André, o que intitula uma pessoa ambientalista? Ótima pergunta. Com os meus alunos da PUC, eu sempre faço a distinção entre ecologista e ambientalista. Ecologista precisa ser chamado assim se tem uma formação técnica específica. É ecólogo. Estudou ecologia. Eu não posso chamar qualquer pessoa de ecologista. Eu não sou ecologista, porque eu não tenho a formação de ecólogo, né? Agora, o ambientalista é toda e qualquer pessoa que tem empatia, tem afinidade com alguma causa, alguma campanha, algum movimento, formal ou informal, na direção da fauna, da flora, do desenvolvimento sustentável, da causa animal, da baleia jubarte, do mico-leão-dourado, da despoluição das baías e rios, qualquer movimento que você acredite, milite, apoie, você se credencia, penso eu, a ser chamado de ambientalista. O ambientalista ele tem afinidade com a proteção do meio ambiente. E essa afinidade, quando se desdobra em alguma ação, quando ela vira algum tipo de atitude da sua parte na defesa disso que você acredita, você é um ambientalista. Ah, eu reciclo lixo. Ah, eu ando de bicicleta, eu sou um cicloativista, né? Eu gosto muito desse nome, cicloativista, que é o povo da bicicleta que tem poder. Então, veja, as lives que a gente fez até agora, por coincidência, deixa eu ver aqui, todos são ambientalistas. Eu fiz com Ailton Krenak, pensador indígena, ambientalista. Fiz com Sônia Bride, minha colega, que é uma entusiasta da questão climática, Hélio Paulo Zero, ambientalista. Marquinhos Palmeira, produtor orgânico, morou muito tempo entre indígenas, tem uma postura enquanto artista muito voltada para a questão ambiental, ambientalista. Luísa Mel, tem lá o instituto dela, Luísa Mel, milita, muito aguerrida em favor da causa dos direitos animais, ambientalista, né? Leonardo Boff, fizemos 2 lives com ele. Qual é a característica? Muito identificado de diversas formas com a questão ambiental. Quarta-feira que vem, depois de amanhã, quem é que vem aí? Uma seringueira do Acre, que vocês conhecem, que é reconhecida internacionalmente exatamente por esse engajamento. Quem? Seringueira do Acre, que já foi senadora, que já foi ministra do Meio Ambiente. Marina Silva, tá dentro. Quarta-feira, 10 horas da manhã, depois do papo das 9. Então vamos lá. Eu estou evitando as perguntas que estão... Na verdade, não vou evitar, já que eu falei, olha, tem... Vamos lá. Quem é que está falando muito preocupado? A Ana Costa, o Oscar Malta, estão muito preocupados com as manifestações de rua nos Estados Unidos e no Brasil, por razões distintas, mas com o mesmo espírito assim de não engolir sapos, né? Quer dizer, nos Estados Unidos a questão racial, que não foi apenas o ato contra aquele senhor, mas aquilo reacendeu a percepção de que há uma polícia que reiteradas vezes comete injustiças num estado que ainda não superou todas as marcas dolorosas da escravidão e do preconceito, os Estados Unidos. E reparem como tem muitos brancos participando das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Isso é muito interessante. E, óbvio, porque a gente não deve fazer distinção por cor de pele. A gente deveria perceber a questão humana. Então não é porque eu sou branco
que eu deixo de me manifestar publicamente e deixo de combater explicitamente o racismo. Ah, André, mas você nunca foi alvo de racismo. Não, mas mexeu com alguém no Brasil que é preto, mexeu comigo. Porque eu tenho muitos amigos que já me relataram em detalhes experiências muito amargas e dolorosas de ter, a partir da cor de pele, a aversão, ter uma manifestação explícita de não entra pela porta da frente, entra pela porta dos fundos. É muito doloroso. Eu sou brasileiro, eu não sou branco, eu sou brasileiro, eu sou todas as cores. O brasileiro, se estudasse um pouquinho de genética, veria que é indígena, que é preto, que é branco europeu, que é japonês. A gente tem uma mistura aqui que a ciência comprova. Então a gente precisa se reconhecer como seres humanos que abominam qualquer manifestação de racismo de qualquer natureza. Isso é muito sério. E no Brasil tivemos manifestações, são aquelas... Eu, sinceramente, assim, penso que as manifestações do presidente Bolsonaro de desapreço pelas regras impostas pelo governo do Distrito Federal para que não esteja e nem fomente aglomerações, né, que não deixe de usar a máscara em público, ele flagrantemente desrespeita. E ele cria uma cortina de fumaça em relação aos inúmeros problemas que pesam neste momento sobre a administração dele. Então, hoje é o dia da imprensa, eu sou um comunicador. Já que fizeram a pergunta, eu vou responder. Como é que eu faço a leitura desses movimentos, do presidente em particular, como uma tentativa de distrair a opinião pública, uma tentativa de tentar chamar a atenção para um outro lado que não é o lado dos muitos problemas da administração dele. Hoje saiu no Diário Oficial da União a nomeação de um integrante do Centrão, ligado ao partido do criminoso Valdemar da Costa Neto, criminoso porque ele cumpriu pena por corrupção. E ele é do Centrão, e ele, para apoiar Bolsonaro num cenário eventual de votação de impeachment na Câmara, que fez Bolsonaro? Deu de presente a presidência da Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. É um orçamento bilionário, e quem o Valdemar da Costa Neto sugeriu que esteja à frente desse fundo não é alguém da área da educação. Valdemar da Costa Neto nunca teve nenhum compromisso com a educação. Então, obviamente isso é grave, e obviamente isso rasga um contrato estabelecido pelo presidente com seus eleitores. O presidente prometeu que não faria o toma lá da cá com o Centrão, ele chegou a nominar, e ele fez isso. Então, como é que eu distraio as pessoas? Eu vou passear de cavalo em Brasília. Pois é, enfim. É isso. Bom. Iodesvaldo. Bom dia, André. O ministro Celso de Mello tem condições legais para pedir o afastamento do presidente da República ou necessita da PGR? Bom, as regras são, em primeiro lugar, o presidente da Câmara dos Deputados, constitucionalmente, ele pode abrir ou não um processo de impeachment. Ele tem esse poder. Em segundo lugar, mas não menos, tá? São duas rotas. Uma não é mais importante do que a outra, são duas rotas. A segunda, Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, também pode pedir a investigação, a abertura de um processo de investigação com base numa denúncia que seja oferecida, por exemplo, pelo STF. Ok? São as rotas. Hanna Cunha. Bom dia, André. Sabemos que um erro não justifica o outro, mas também sabemos que não podemos comparar a ação do oprimido com a do opressor. Como achar o caminho do meio diante das tragédias como Minneapolis? Bom, vamos lá, gente. Vocês se lembram de 2013, quando houve, no governo Dilma, uma gigantesca manifestação de rua no Brasil? Ela teve origem em São Paulo, com um movimento que
questionava a majoração da tarifa de ônibus. Alguns centavos a mais, e um grupo de estudantes e de organizações questionou frontalmente esse reajuste e foi para a rua. Aí aconteceu um fenômeno que boa parte dos analistas políticos nunca conseguiu explicar com precisão, porque esse teria sido o ponto de partida, digamos o estopim, de uma manifestação em junho de 2013 que determinou amplas manifestações de rua com várias queixas da população, várias denúncias afloraram. Então foi um movimento de rua muito forte, muito poderoso, com interesses difusos, mas legítimos, dando um cutucão no governo, né? Dizendo assim, olha, não está legal não. Mas não havia uma pauta única clara. Você tinha várias pautas juntas. Nessas manifestações, um grupo minoritário se aproveitava da presença da multidão e da polícia, porque a polícia, num regime democrático, está lá para quê? Está lá para assegurar o direito à manifestação pacífica. No momento em que esse direito é desrespeitado, quando alguém resolve partir para a violência ou para a quebradeira, a polícia entra em ação. Então nós tínhamos os chamados, vocês se lembram disso, já tem 7 anos isso, os Black Blocs, né? Vocês se lembram? E aí tinha em toda a manifestação, muito claramente, as imagens mostram do alto, assim, a maioria absoluta, bota mais de 95, 97, 99% dos manifestantes pacíficos. E a minoria fazendo aquele movimento radicalizado, promovendo quebradeira, saque, né? A destruição do patrimônio público. Isso foi amplamente noticiado e reportado. Eu não estou nos Estados Unidos agora para sentir a temperatura das manifestações. O que eu tenho me comovido é ver como isso aconteceu na Califórnia, isso aconteceu em Nova York, policiais, quando a manifestação está chegando na frente de uma delegacia. Isso aconteceu em alguma cidade da Califórnia, os policiais se ajoelharam em reverência aos manifestantes, numa atitude de respeito, entendendo o seguinte: a gente não está aqui para avalizar quebradeira e saque, a gente está aqui para reconhecer que é justo o pleito de vocês contra a violência policial. Procurem essa imagem, ela é muito forte. Os policiais uniformizados na porta da delegacia se ajoelham em reverência, tá? E em Nova York, eu vi hoje de manhã, se não me engano, foi em Nova York, uma manifestante negra vê um policial negro, eu não sei se eles se conhecem ou não, não ficou claro na imagem, os dois se abraçam. O policial está com aquele escudo, parece batalhão de choque, todo paramentado assim para enfrentar a violência num nível escatológico. E ele abraça a manifestante e a manifestante chora. Os dois parecem estar ali e a multidão aplaude o abraço. E o superior hierárquico do policial não reprime essa manifestação de carinho. Então, reparem na imagem que realmente tem força. E essas imagens estão correndo o mundo. A imagem da quebradeira é uma imagem repetitiva, são oportunistas, são baderneiros, são pessoas que não estão nem aí para o sentido da manifestação contra a violência policial, contra o racismo, contra o histórico de racismo naquele país. São oportunistas criminosos que merecem ser denunciados e presos, que respondam por seus crimes, porque é crime. Agora, a imagem que tem poder, me parece, a imagem que tem sensibilizado a opinião pública mundial, são aquelas imagens dos policiais que, sem renunciarem às suas funções, se solidarizam com os manifestantes. Isso tem uma força arrebatadora a registrar a imperícia do presidente Donald Trump. A imperícia de, nas primeiras manifestações de saque, o que se espera de um presidente equilibrado. Penso eu, vou manifestar uma opinião, tá? Ele precisa dirigir palavras de sensatez que remetam
ao equilíbrio, ao armistício. E ele pode até alertar e advertir os baderneiros, dizendo: saberemos distinguir aqueles que estão nas ruas, manifestando-se legitimamente, dos outros que descumprem a lei. Para esses, não há outro recurso senão a prisão eventual. Portanto, não estamos aqui confundindo os canais. Manifestação legítima e baderneiro. Não. Ele dá uma declaração que alude ao período da segregação racial americana, quando diz assim: a frase traduzida para o português é: se houver saques, haverá tiros. Eu não sabia, mas essa frase ela tem um significado importante num período da história americana, quando as primeiras manifestações contra o racismo tiveram lugar e os grupos racistas, segregacionistas, usavam essa frase para intimidar os negros. Então, o Trump, gente, assim, é um fenômeno de imperícia, insensibilidade, insensatez. É uma coisa curiosa o Trump. O Trump precisa ser estudado. E ele traz essa marca, eu diria, muito dura de não perceber a sutileza do momento. Ele está obcecado com a reeleição. E isso traz prejuízos para a condução de uma crise que é de saúde, é de economia e é uma crise social. Não basta se eleger presidente, primeiro-ministro, não basta ter poder para você ficar toda hora evocando que você chegou lá com voto suficiente, então quem manda é você. Nenhum de nós sabe tudo. Nos momentos de crise a gente precisa ter bons conselheiros, ter boas pessoas à nossa volta, para de forma muito serena, muito lúcida, nos dar os melhores conselhos para a tomada de decisão. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Argentina, vale para a Venezuela, vale para a França, vale para a Alemanha. Ninguém governa sozinho. E quando a gente se isola, e quando a gente se refugia no círculo familiar, né? Aqui nós vamos definir o que vai acontecer no Brasil. Isso é muito perigoso e triste. O Brasil é mais. O Brasil é mais. Júlio Guiotti: André, qual a sua visão sobre a reabertura proposta pelo governo do estado de São Paulo? Eu não vou analisar tecnicamente, porque me falta competência para isso. Apenas reconhecer que existe uma pressão enorme sobre o governo do estado para não deixar de apressar a reabertura do comércio e das atividades que estão sob o jugo da quarentena. A pressão é enorme. A pressão dos empresários, a pressão de parte dos trabalhadores, e aí temos o conflito entre os profissionais de saúde, especialistas, e São Paulo tem um conselho técnico muito capacitado. O Gabardo saiu do Ministério da Saúde e foi parar no governo do estado de São Paulo como um dos consultores. São muitos que estão ali procurando dar a melhor resposta à pandemia. Agora, quem tem a palavra final é o político. O político que se elegeu, no caso aí o Dória, ele está entre a cruz e a caldeirinha, porque se ele flexibiliza antes da hora, a pandemia volta. Volta como voltou dias atrás na Coreia do Sul, não sei se vocês estão acompanhando, temos uma questão. E se ele mantém o torniquete bem apertadinho, sinalizando que não está na hora de voltar, ele ficará sob o jugo de quem vai dizer: eu vou quebrar por tua culpa, eu estou sem chance de retomar o negócio quando voltar da quarentena por tua culpa. Então é muito difícil, é muito delicado, exige bom senso. Agora, não quero entrar nos meandros do plano porque me faltam credenciais técnicas e científicas. Eu não consegui me deter totalmente, eu não me debrucei nos detalhes do plano da retomada das atividades no estado de São Paulo, em alguns lugares do estado de São Paulo. Agora, sabe o que tem me preocupado? Cidades e estados espalhados pelo Brasil que já estão anunciando a retomada das atividades
sem que a pandemia tenha arrefecido. Aí é encrenca. Aí é encrenca. E aí eu preciso lembrar do shopping center, gente. Porque o shopping é um ambiente fechado. A maioria absoluta dos shoppings é uma caixa fechada. Alguns não tem nem janela, você não sabe nem se é dia, noite, que horas são. Então, se a pandemia ocorre com um vírus extremamente agressivo e o contágio rápido, e você abre, por exemplo, um shopping, quem entrar no shopping está entrando numa roleta russa viral. Porque você não sabe quem por ali está contagiado e o ar, ele fica ali circulando no ambiente fechado. É muito tenso isso, muito tenso. Sinceramente, eu acho que remédios amargos, eles não são prescritos por um prazer sádico do médico. Remédios amargos, por vezes, são os que resolvem. Então você vai fazer careta, você vai espernear, você vai dizer que nunca mais vai tomar aquilo que é horroroso, mas se aquilo resolve, aquilo merece credibilidade. É muito, muito complexa essa questão. Muito complexa. Patrícia, Rio de Janeiro. André, o que você diz sobre a questão do consumo excessivo de carne? Não está na hora de repensar isso? Eu vou repetir aqui uma opinião já manifestada e que é apenas uma opinião. Penso que todos deveríamos saber que impactos a comida, o alimento que a gente usa no dia a dia, que a gente gosta de comer, tem sobre o meio ambiente e sobre as pessoas. Todos deveríamos saber os bastidores da indústria da carne. A Amazônia brasileira está sendo ocupada por pecuaristas ilegais que destroem floresta para plantar capim e criar gado. Portanto, o boi, que eles chamam de proteína animal para coisificar. Proteína animal não gera empatia. Você não é amigo nem inimigo de proteína, você é indiferente à proteína. Mas quando você fala boi, frango, você fala porco ou suíno, você está fulanizando a questão. Então você está emprestando uma identidade mais honesta àquilo que você come. O que está colocado como possibilidade para quem queira aproveitar o período da quarentena para isso é examinar se é possível, e eu acho que é, reduzir o consumo de carne. Paul McCartney, nosso Beatle, que continua mandando ver com seus quase 80 anos. O Paul McCartney está indo lá, fazendo show adoidado. Ele é vegano, né? Vegano ou vegetariano? Bom, fica a dúvida aí. Ele não come carne já há muito tempo. O Paul inventou... Olha a intimidade. O Paul, anos atrás, sugeriu e endossou a campanha de pelo menos às segundas-feiras as pessoas não comerem carne. É um primeiro passo. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Inclusive carne. Aliás, principalmente porque a carne é um alimento putrefante. Você ingere a carne e ela já está em processo de decomposição e ela seguirá no processo de decomposição orgânica dentro de você, liberando toxinas, produzindo radicais livres que não são propriamente favoráveis a você. Ah, André, mas tem a proteína animal. Ok, então se você não consegue abdicar totalmente da proteína animal, continue fazendo uso dela, mas a sua saúde também agradecerá se você não consumir carne todo dia. É indigesta a carne. A carne é um alimento pesado. Então, quando você dosa, quando você espaça, ou quando você flerta com o vegetarianismo, que é mais suave do que o veganismo, né? Ah, eu não estou comendo nenhuma carne. Procure um nutricionista, veja como você pode fazer a substituição segura, monitore as suas taxas todas para ver se está tudo ok, e você vai ter o prazer e o orgulho de dizer: eu não me alimento da dor e do sofrimento de nenhum animal.
E isso pode contar muito ponto para a saúde da gente também. Paul McCartney tem uma saúde de ferro. Tem halterofilistas, fisiculturistas, lutadores de MMA, que são vegetarianos ou veganos. Existe uma certa questão que precisa ser melhor pesquisada, de você atribuir a toda pessoa que deixa de fazer ingestão de proteína animal como se ela não tivesse força e resistência. Gente, olha, desculpa, já são 10 horas. Que coisa, o tempo voou hoje. Por isso eu agradeço muito todos vocês pela participação no Papo das 9. Estamos aqui procurando reforçar, estimular um pensamento positivo, uma postura cidadã, equilíbrio, serenidade, a paz possível. A paz possível, aquela que está de acordo com o tamanho da tua perna. Mas marche na direção certa. Ande, não marche. Na direção que importa, que é a direção da alegria, do bom humor, da paz possível, da serenidade, da temperança, da centralidade, da lucidez. E lembre-se do recado do pastorino. Nunca se irrite. Só quando você quiser. Ah, estou com saudade de me irritar. Você tem o controle, você tem o comando. Faça por merecer um estado de espírito diferenciado em favor de si mesmo. Tudo de bom? Amanhã tem mais. Quarta-feira, às 10 da manhã, live com Mariana Silva. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Fiquem com Deus. Tudo de bom.